bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Priscila, eu sou professora de amigurumi e hoje é a segunda aula da série Comece o seu amigurumi do zero. Você quer aprender a fazer o amigurumi, mas não sabe por onde começar? Vem comigo aqui que eu vou te ensinar, tá? Para quem ainda não assistiu, já tem uma aula disponível aqui no canal, que é a aula onde eu explico sobre os materiais, qual fio utilizar, qual agulha, como que funciona aqueles olhinhos com trava que a gente utiliza nos amigurumis e muito mais. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para essa primeira aula, tá? Então, se você não assistiu, assiste aquela lá primeiro e volta para aprender na prática, tá? A gente vai colocar a mão na massa para a gente aprender a fazer uma bolinha. Sabe por que aprender a bolinha para fazer um amigurumi? Porque através da bolinha você vai aprender os aumentos, que são os pontos aonde vai dar tamanho para o nosso amigurumi, tá? Então, a partir da quantidade de carreiras de aumento, a gente vai dar tamanho, a gente vai aprender a dar altura e a gente vai aprender a fechar a peça, tá? Quando eu digo fechar a peça, é fazer as diminuições. No caso aqui, por exemplo, é fechar a cabecinha do nosso sapinho, fechar o corpinho do nosso sapinho. Então, é um ponto de partida para você começar a fazer amigurumi, tá certo? Então, já separa a sua agulha, já separa a sua linha e vem comigo pra gente aprender a fazer essas fofurinhas aqui. Bom, gente, agora começando a nossa primeira aula de verdade, colocando a mão na massa, né? Pra gente poder aprender a fazer os nossos amigurumis. E depois que você já escolheu a sua linha e a sua agulha, tá na hora da gente aprender os primeiros passos do amigurumi, tá? Eu trouxe um amigurumi aqui pra vocês, que é o sapinho cururu, ó. Inclusive, a receita dele você encontra no site da Linhas Corrente, tá? É uma receita gratuita, você pode acessar lá que você consegue pegar. Trouxe esse sapinho para vocês para demonstrar o seguinte: todo amigurumi, ele começa com uma base circular, tá? Não, todo não, alguns não, tá? Mas a maioria deles, todos eu tô generalizando demais. Mas a maioria deles vai começar com uma base circular. O que é essa base circular? Esse começo aqui, ó. Vocês estão vendo? Que tem uma bolinha aqui no meio. E depois vai vindo outras linhas aqui, ó. Vai vindo outras linhas, aumentando a nossa circunferência aqui, tá? Então, a cabecinha, ele começa assim, os olhinhos aqui, ó, mesma coisa, bochechinha, a mesma coisa, bracinhos, mesma coisa, aqui, mesma coisa. Qual que é a diferença daqui pra cá? Porque aqui a gente aumentou demais, nós fizemos carreiras de aumento, que a gente fala, até a circunferência que a gente queria, que no caso é esse tamanho aqui, tá? Da cabeça. Se eu quisesse uma cabeça menor, o que eu faria? Menos carreiras de aumento, tá? Se eu quisesse uma circunferência menor, eu faria menos carreiras de aumento, tá? Foi o que aconteceu aqui. Eu não queria um braço do tamanho da cabeça, certo? Então, chegou aqui numa circunferência que eu queria, boa para o braço, eu parei de aumentar. Eu comecei a dar altura na minha peça, tá? Aqui, o que acontece? Eu quero fechar a peça. O que eu faço? Diminuições, tá? Então, para você que nunca fez crochê, tanto para peças de vestuário, para outros tipos, tapetes, suplás, a gente sempre utiliza os tipos de pontos, as carreiras, as diminuições, os aumentos, tá? Então, eu particularmente gosto muito de fazer receitas fáceis, tá? Porque
Como eu trabalho com encomendas, eu já tive várias experiências, né? Onde eu peguei encomendas de bonecos muito complexos e aí eu não conseguia cobrar um preço justo por aquela peça. Então, o que que eu gosto e o que que eu recomendo vocês? Fazerem peças fáceis, de nível iniciante ou de nível médio. Quando a peça é mais complexa, para você que trabalha com encomendas, eu diria, pela experiência que eu tenho, quase 10 anos vendendo amigurumi, é muito difícil de você conseguir um valor justo, tá? Porque você vai gastar ali 4, 5 dias numa peça. Quanto que vale 4 ou 5 dias seu de trabalho? Será que vale R$200? Será que vale R$300? Compensaria para você viver desse dinheiro? Vale os custos para você? Então, é bom você colocar no papel se vale a pena ou não, tá? Eu, particularmente, eu não gosto. Então, o cliente me procura, quer uma peça complexa, uma peça... Por exemplo, boneca. Boneca é uma coisa que dá muito trabalho, porque tem cabelo, tem roupinha, tem acessórios. E na hora de cobrar, o cliente quer pagar? Não. E aí você... eu prefiro muito mais fazer uma peça que eu consiga decorar a receita. Eu acho isso muito importante, tá? Decorar a receita e rápido de produzir. Então, nada adianta você gastar 4 ou 5 dias numa peça e não conseguir um valor justo. O ideal é uma receita fácil, que você consiga fazer, no mínimo, ali, 2 bonecos por dia, tá? Trabalhando aí 8 horas por dia, fazendo 2 bonecos por dia e ganhando um valor justo por esse trabalho, tá? Então, aqui no meu perfil, você vai sempre ver bonecos fáceis de serem confeccionados, mas isso não significa que é um boneco mal acabado, que é um boneco feio, tá? Ó, prova disso é esse sapinho aqui, que tá muito bem feito, tá? Eu tenho bastante cuidado com os pontinhos, com o acabamento, com a costura, tá? Com a qualidade do meu fio. Então, se você trabalha com encomendas, o que eu te dou é essa: apresente para o seu cliente bonecos fáceis de serem confeccionados, rápidos de serem confeccionados, tá? E uma vez que você decorou essa receita, é ótimo, porque você ganha muito tempo. Inclusive, tem uma coleção, esse sapo faz parte de uma coleção de bonecos de primavera, tá? Então, você vai encontrar lá no site da Linhas Corrente esse sapinho, uma borboleta, uma abelha e um passarinho, tá? Todos nesse formato, receitas fáceis e fáceis de decorar, tá? Então, fez esse bonequinho aqui uma vez, esse amigurumi uma vez, você pode ter certeza que da próxima vez você vai gastar 30, 40% do tempo a menos na hora de confecção, tá? E aí, à medida que você for confeccionando, você vai ganhando mais tempo ainda, porque você decorou a receita, tá certo? Então, partindo daquilo que eu tava falando com vocês, que basicamente todos os amigurumis, ou quase todos, começam por esse anelzinho aqui, ó, que a gente chama de anel mágico, tá? Essa carreirinha aqui, essa primeira carreira aqui, é chamado de... A gente forma essa primeira carreira no anel mágico que eu vou ensinar para vocês, tá? Então, ó, primeira carreira aqui, a gente começa os pontos, e aí, à medida que a gente vai crescendo a peça, a gente vai aumentando carreiras. O que são carreiras? São cada linhazinha dessa aqui, ó. Então, eu peguei daqui, vou pulando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? 6, 7, tá? Isso aqui são carreiras. Quando eu falar de pontos com vocês, eu tô falando desses pontinhos aqui, ó. Cada quadradinho desse aqui é um pontinho, tá vendo, ó? Tá certo? Cada quadradinho desse é um pontinho. Outra coisa que a gente vê no amigurumi são os aumentos.
Ó, vou mostrar pra vocês a diferença aqui. Você tá vendo que aqui tem um quadradinho sozinho e aqui tem 2 quadradinhos apertadinhos? Isso aqui é um aumento. A gente faz 2 pontos no mesmo ponto e a gente chama de aumento, tá certo? E a diminuição, Priscila, que é quando a gente começa a fechar a peça. Será que a gente consegue ver aqui? Vou tentar mostrar aqui. Aqui eu acho que a gente vai ver um, ó. A diminuição é quando eu faço 2 pontos se transformarem em um, tá? Então, vocês vão ver que aqui tem o ponto formadinho, quadradinho, bonitinho. E aqui tem uma diminuição, ó. Fica um ponto meio embolado aqui, mas infelizmente eu não descobri uma técnica ainda, um jeito diferente para fazer essa diminuição que fique mais disfarçado aqui, tá? O jeito que eu consigo fazer da melhor forma é essa forma que eu faço e fica desse jeito aqui, sempre bem fechadinho, tá? Então, vamos colocar em prática agora, escolher o fio, Priscila, escolhi o fio. Aqui no meu caso, eu escolhi o Amigo Love, tá? Mas vocês podem escolher, né? Já falei aí pra vocês no primeiro vídeo que vocês podem escolher o fio que vocês quiserem, escolhi minha agulha. No caso do Amigo Love, peguei essa cor aqui que já tá aberta, e o que que eu faço? Ele tem um cone aqui dentro, ó. Eu não gosto de retirar o fio daqui, porque o fio fica agarrando no novelo, ó. Quer ver? Ele vai agarrar, ó. Tá vendo? Ó, agarrou, fica embolando o... Embolando não, fica caindo o novelo. Então, o que que eu gosto de fazer? Nesses fios que tem um cone aqui dentro. Eu retiro o cone. Alguns são bem duros de retirar. Aí, eu dobro assim, ó, aperto ele bem aqui e começo a abrir o novelo aqui. Se não dá por um lado, eu tento pelo outro, tá? Aí, você vai abrindo aqui com jeitinho, até você conseguir achar o cone, ó. Aí, ele aqui. Alguns novelos não tem esse cone aqui dentro, e aí fica mais fácil. Esse, no caso, como tem, eu retiro dessa forma. E aí, ó, o meu fio aqui de dentro já tá aqui, ó. E aí, ele não mexe, tá vendo? Depois, o que que eu faço? Ou eu coloco esse novelo num saquinho, numa caixa. Você pode passar papel filme também, tá? Pra guardar e manter o fio sempre limpinho, sem pegar poeira, tá? Mas eu gosto de trabalhar com ele desse jeito, certo? E aí, é o seguinte, nós vamos começar a fazer essa parte circular aqui, tá? Nós vamos começar por essa parte, que é uma das primeiras coisas que você vai fazer na hora de começar a fazer o seu amigurumi. Então, cada partezinha dessa aqui, todas as partes, as perninhas, o corpinho, a mãozinha, a cabeça, os olhinhos, começaram por aqui. Tem jeito diferente, gente? Tem, mas aí são amigurumis mais complexos, são amigurumis de nível médio, de nível mais avançado, tá? Que vai trazer outras coisas, outras formas diferentes, e isso aí a gente vai aprender também, porém, mais lá na frente, tá? Se você tá começando, é necessário que você comece por essa parte, tá? Então, vamos começar aqui por essa parte da cabeça do nosso sapinho. Não vou fazer o sapinho, tá, gente? A gente vai aprender agora uma bolinha, tá? Por que que a gente vai aprender uma bolinha? Que nós vamos aprender a aumentar a circunferência dessa bolinha. Nós vamos aprender da altura para nossa bolinha. E nós vamos aprender a fechar a nossa bolinha, tá? Então, aprendeu a fazer isso, a gente consegue fazer um amigurumi, tá? Então, vamos lá. Pra gente fazer a primeira carreira, nós vamos fazer o anel mágico que eu falei com vocês, que é o seguinte, ó. Peguei o fio,
a parte mais curta do fio aqui na minha mão, nessa posição. Vou segurar com o dedo indicador e polegar e vou dar uma volta, formando um X no meu dedo indicador. Tá vendo? Vou fazer de novo. Peguei o meu fio, vou dar uma volta no meu dedo indicador, formando um X, tá? Aí, esse fio longo que tá saindo lá do novelo, ó, ele tá saindo daqui. Eu vou segurar com esses dedos que sobrarem aqui, ó. Porque eu preciso que ele fique firme, pra na hora de eu fazer a minha laçada na agulha, ficar justinho, tá bom? Então, ó, fiz o X, segurei ali atrás, vou encaixar a minha agulha. A minha agulha, como que eu encaixo? Passei nesse primeiro fio aqui por baixo, nesse segundo fio por cima. E aí, eu pego, dou uma laçada aqui na agulha, ó, nessa posição. Tá vendo? Vou repetir. Fiz o X no meu dedo, tô segurando aqui atrás, ó. Vou colocar a minha agulha na primeira linha aqui por baixo, na segunda linha por cima, e aí eu vou pegar aqui atrás, ó. E vou puxar o meu fio. Ó, vou puxar ele aqui por baixo da primeira linha. Viu? Ficou desse jeito aqui, ó. A agulha, gente, ela sempre deve estar com esse ganchinho virado nessa posição, virado pro seu corpo, nunca pra cá, ó. Tá? Nunca pra cá, sempre assim, virado pro seu corpo, tá? Vou fazer novamente. Fiz o X no meu dedo. Fiz o X no meu dedo. Vou passar a agulha por baixo da primeira linha, por cima da segunda linha, e vou dar uma laçada na minha agulha. Fiz isso aqui, tô com a alcinha dentro da minha agulha, eu vou soltar o anel mágico com cuidado, ó, ele formou um anelzinho, tá vendo? E aí, eu vou segurar ele aqui. Segurei ele aqui, eu vou fazer uma correntinha. Como que eu faço uma correntinha? Eu continuo segurando aqui, ó, meus dedinhos ali segurando. Vou pegar a agulha e, ó, vou puxar ele aqui pra dentro. Formei uma correntinha, tá? Se você não pegou, volta um pouquinho o vídeo aí pra você pegar novamente, tá? Formei um anel mágico, vocês vão reparar que o fio comprido saindo do novelo está aqui. Aquele fio curtinho está aqui, ó, junto com o meu anel mágico, e a minha correntinha está na agulha. Então, coloco o meu dedinho aqui na posição que eu estava, e a minha correntinha tá lá dentro, né? Agora, nós vamos começar a fazer os pontos dessa primeira carreirinha aqui, ó. Tá? Essa primeira carreirinha aqui, nós vamos fazer 6 pontos dentro dessa carreira. Normalmente, gente, quase todas as carreiras começam com 6 pontos, tá? Normalmente, são 6 pontos. Pode ser que seja diferente? Pode, mas a maioria, principalmente de nível para iniciantes, né? Você vai encontrar essa carreira começando com 6 pontos, tá? Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer os 6 pontos? Para fazer os 6 pontos dentro do anel mágico, você vai colocar a agulha dentro do anel, puxar a linha, e aí vocês vão ver que vão ficar com 2 laçadas na agulha. Sempre segurando, tá? Ó, sempre segurando aqui, pro fio não vir demais. E aí, como é que tem 2 laçadas na agulha, mas eu preciso de uma laçada só. Então, eu pego mais uma laçada e passo dentro dessas 2 laçadas. E aí, eu vou formar o meu primeiro ponto.
O meu primeiro ponto, o que que ele é? Esse Vzinho aqui, ó. Você vai ver que tem um Vzinho, tá? Então, você vai identificar sempre o ponto por um Vzinho aqui, tá certo? Então, nós vamos fazer esse processo 6 vezes, ó. 2, tá vendo? Deu 2 Vzinhos. Esse aqui você não conta não, que isso aqui, esse daqui é a correntinha que a gente fez para começar lá no anel mágico, lembra? Então, isso aqui você esquece, você não conta esse. Então, você conta aqui, ó, 1, 2, tá? Vou fazer mais uma, olha só. Sempre, gente, pegando esses 2 fios aqui, ó. Daqui a pouco, vocês vão entender o porquê que você deve pegar esses 2 fios. Então, você não coloca a linha nesse lugar aqui, não, ó, tá errado, tá? Você tem que pegar as 2 linhas lá dentro, ó, passar por debaixo dessas 2 linhas. Vou repetir, passo a linha aqui por baixo, puxo, vou ficar com 2 laçadas na agulha. Puxo a linha novamente e passo dentro das 2 laçadas. Vou formar mais um Vzinho. Viu? Facinho, facinho, né? Então, para treinar aí, para treinar o exercício para vocês, me responde aí, quantos Vzinhos que tem aqui? Será que vocês estão acertando aí em casa? Ó, 1, 2, 3, tá? Então, vou repetir isso 6 vezes, ó. Passo por baixo, puxo a linha, fiquei com 2 laçadas, puxo a linha, fiquei com 1 laçada. Confira ali se o Vzinho tá certinho. Vou até fazer uma música depois com esse passo a passo, ó. Puxo a linha dentro do anel, fico com 2 laçadas. Puxo a linha novamente dentro das 2 laçadas e fico com o Vzinho. Tá bom pra gente formar uma música, né? Então, vamos ver quantos pontinhos a gente tem aqui agora, ó. Esqueço esse negocinho aqui, essa linha aqui. E vou, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, falta só mais uma, né? Pra gente terminar essa primeira carreira. Olha só que facinho, facinho. Então, entro dentro do anel, fico com 2 laçadas. Puxo a agulha novamente dentro dessas 2 laçadas e formo o Vzinho, ficando com 1 laçada só dentro da minha agulha, tá certo? Agora, vocês vão entender o porquê eu fiquei com essa pontinha aqui, olha só. Na hora que, como ela tá passando aqui por baixo, ó, na hora que eu puxo, ela fecha, ó. Ela vai se fechando. Tá vendo? Ela vai se fechando e vai formar a nossa primeira carreira. Olha só como é que tá igualzinha a essa parte aqui, ó. Tá vendo? Então, essa parte aqui é esse comecinho aqui, tá bom? Aí, gente, nós vamos agora partir para nossa segunda carreira, tá? A nossa segunda carreira, na nossa segunda carreira, você tem gente que eu já vi fazendo, terminando a carreira, tá? Ah, terminei a minha primeira carreira aqui, vou fazer um ponto baixíssimo aqui no amigurumi. Eu não faço isso, tá, gente? Eu não gosto, tá? Eu já ouvi falar que não precisa usar o marcador, que os pontos ficam mais simétricos, mas eu não concordo, porque olha pra você ver, tá? Tá ótimo esses pontinhos aqui, não estão? Pra mim, eu acho que tá ótimo. Então, essa tese aí de que fechar a carreira faz com que os pontos fiquem
mais simétricos, não acho que tem nada a ver. E o marcador é o seguinte, na aula anterior, eu não mostrei para vocês o marcador, vou mostrar agora. O marcador é isso aqui, ó. Tem de vários formatos, tá? Mas normalmente, o que mais o pessoal utiliza aí é isso daqui. Vamos supor que esse daqui é o primeiro ponto da próxima carreira. Aí o pessoal coloca esse marcador aqui, ó. Mas, gente, isso aqui, pra mim, me atrapalha demais. Me atrapalha muito, fica um negócio me atrapalhando aqui o tempo todo. E aí, você fecha ele aqui, ó. Tô apanhando que nem... Aí, ó, você fecha, ele não sai. Então, sua carreira tá marcada ali. Mas eu tenho um jeito mais fácil, que você não precisa comprar isso daqui, porque isso aqui também perde, que é uma beleza. Que é utilizando um fio de uma outra cor, ou até mesmo essa pontinha aqui. Eu, que já estou mais experiente, eu utilizo essa mesma ponta aqui, tá? Porque aí depois eu não preciso cortar, porque é da mesma cor do amigurumi que eu tô fazendo, né? Mas vocês que não sabem fazer ainda, você pode utilizar esse fio, um fio de uma cor diferente, tá? Vai fazer a segunda carreira, já coloca o fio aqui, tá? Antes de fazer o próximo ponto, tá bom? E aí, a segunda carreira, Priscila, como que a gente vai fazer? Vocês lembram que eu falei com vocês que a gente deve fazer carreiras de aumento para fazer o diâmetro do nosso amigurumi? Então, quanto mais carreiras de aumento, maior vai ficar essa parte aqui. Se eu quisesse fazer uma cabeça maior, eu ia continuar aumentando, porque ele ia ficar maior, né? Chegou num tamanho aqui que eu achei que era o tamanho que eu queria, o que que eu comecei a fazer? Comecei a fazer pontos somente de subida, que é para eu dar altura na minha peça, entendeu? Então, na segunda carreira, nós vamos fazer uma carreira só de aumento. O que que é aumento? Vocês lembram que eu falei? Aumento é fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. O que que é ponto de base? O ponto da carreira anterior, tá? Então, ó, aonde que eu vou colocar minha agulha aqui no primeiro ponto? É aqui, será, gente? Não, isso aqui eu esqueço, que isso aqui é só a correntinha, a coitada da correntinha que eu fiz para subir a minha primeira carreira, tá? Isso aqui não vai valer de nada aqui mais, eu não vou utilizar isso, tá? O meu primeiro ponto é esse Vzinho aqui, ó o nosso Vzinho aqui, ó. Tá vendo? Assim ou assim dentro do ponto. Quando eu comecei a fazer, gente, eu colocava muito aqui, porque eu achava que o ponto era o meio do Vzinho. Mas não, o ponto são essas duas laçadinhas aqui, que formam o V, tá? Se eu pegar só por aqui, eu tô pegando só o pontinho, a alcinha de trás do meu ponto. Eu não estou pegando o ponto inteiro, eu tô pegando só a metade do ponto, tá? Então, vai fazer o primeiro ponto da carreira, ó, da carreira número 2. 2 aumentos, eu vou colocar aqui nessa posição. Então, você vai pegar a sua primeira carreira, olhar aqui, ó, e vai ver, e você vai ver aonde que você vai enfiar sua agulha, ó. Aqui, aqui, tá vendo? Aqui eu tô pegando os 2 pontos. Então, vamos lá, ó. Outra questão, rapidinho aqui pra gente não ficar muito tempo no vídeo. Quem já faz crochê, os outros tipos de crochê, que é vestuário, suplá, tapetes, o pessoal o pessoal fecha a carreira. O que que significa fechar a carreira? Que eu tava falando antes, né? Que eu já vi o pessoal fechando. Eu coloco essa agulha aqui e eu vou fazer um ponto baixíssimo, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Eu terminei a minha carreira. Nos outros tipos de artesanato, de crochê,
o pessoal faz desse jeito. No amigurumi, não. No amigurumi, a gente vai continuar a próxima carreira sem fechar, tá? E aí, a gente vai começar aqui, ó. Ao invés da gente fazer um ponto baixíssimo, a gente vai fazer o ponto baixo. Como que faz o ponto baixo? É a mesma coisa que a gente estava fazendo no anel mágico. Coloca a agulha, puxa, fica com 2 laçadas, puxa de novo e fica com uma. Como eu quero fazer um aumento, eu vou colocar minha agulha no mesmo lugar, ó, no mesmo ponto de base. Puxo a minha linha, fico com 2 laçadas, puxo de novo, fico com uma laçada. Sempre segurando aqui com esses 3 dedinhos, tá? Agora, eu vou pro próximo ponto de base. Coloco a minha agulha, puxo o meu fio, fico com 2 laçadas na agulha, puxo novamente, passo dentro das 2 laçadas e fico com um ponto. Novamente, passo dentro do ponto, puxo, fico com 2 laçadas e passo aqui dentro, ficando com uma laçada. Isso aqui, eu tô aumentando a minha peça. Então, eu vou repetir, como são 6 pontos, eu vou fazer isso 6 vezes. A minha carreira aqui não são 6 pontos na primeira carreira, então, eu preciso repetir 6 vezes, tá bom? Então, vou fazer isso aqui, ó. 1, 2, e aí, eu vou aumentando a minha peça. No próximo ponto, um ponto baixo, mais um ponto baixo no mesmo lugar, vou ficar com um aumento. No próximo ponto, um ponto baixo, mais um ponto baixo no mesmo lugar. No próximo ponto, um ponto baixo, mais um ponto baixo no mesmo ponto. E eu vou ficar com mais um aumento na minha carreira. Então, cheguei aqui no meu fio, ó. No meu fio de marcação, tá? Então, se você não quer investir nesse... Esse marcador aqui custa baratinho, tá, gente? Mas não gosto. Não gosto, mas se você quiser comprar, você pode colocar aqui, tá? Mas eu aconselho a usar um fio de cor diferente ou até mesmo o mesmo fio. Cheguei aqui na minha linha de marcação, o que que eu faço? Passo ela pro outro lado. Ela tá pra cá, tá vendo? Vou passar ela pra cá. Ela tá marcando o início da minha carreira. E aí, vocês vão ver, ó. Fiz a primeira carreira, fiz a segunda carreira, que são só de aumentos. Como eu aumentei, fiz 2 pontos baixos em cada ponto, eu vou ficar, se eu repito isso por 6 vezes, eu vou ficar com quantos pontos no final da carreira? 12, né? Porque eu multipliquei aí. Então, eu aumentei a minha circunferência. Se eu quisesse, por exemplo, fazer esse bracinho aqui, ó, já daria, ó. Tá vendo? Mesmo tamanho. Entendeu? Só que como eu não quero fazer o bracinho, eu quero aumentar mais, eu vou continuar fazendo carreira de aumento. Mas aí agora, na terceira carreira, eu vou fazer aumento tudo de novo? Em cada ponto? Não. Eu vou fazer agora um ponto baixo e um aumento. Como que eu faço isso, Priscila? Ó, no primeiro ponto aqui. Primeiro ponto, coloquei minha agulha, puxo o fio, vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, um aumento. Ó, já tô no próximo ponto. Um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto baixo. Ó, um ponto baixo. E um aumento. No próximo ponto, um ponto baixo. E um aumento.
viu? Essa sequência, de novo, eu vou fazer por 6 vezes, tá? A maioria dos amigurumis a gente vai multiplicar por 6 vezes a sequência, tá? Pra gente fazer a nossa bolinha, tá bom? Então, vou repetir isso aqui até o final da minha carreira. Ó, um ponto baixo e um aumento. Sempre nessa sequência. Não vou fazer aqui um aumento e um aumento de uma vez, não. Sempre um ponto baixo e um aumento. Isso vai fazer com que a gente aumente o diâmetro da nossa bolinha, tá? Olha só. Fiz aqui, tá vendo? Nesse momento aqui, o que eu posso fazer? Vocês viram que não ficou bem fechadinho o meu anel mágico? Eu posso vir aqui e dar mais uma puxadinha pra ele fechar completamente, ó. Tá vendo? Na próxima carreira, é o mesmo processo, tá, gente? Tá vendo como é repetitivo? Por isso que eu gosto de amigurumis fáceis, que isso aqui com o tempo, vou refazer esse ponto aqui, que ficou um pouquinho largo, mas eu gosto de amigurumis fáceis, porque com o tempo isso aqui você decora, tá? Então, ó, minha linha de marcação tá ali, vou jogar ela pra cá, que é pra marcar o início da próxima carreira, tá? Vou fazer aqui agora, a carreira anterior, a gente fez um ponto baixo e um aumento. Se eu multiplicar isso por 6, eu chego no final da carreira com 18 pontos baixos, tá? Agora, eu vou fazer a próxima carreira com 2 pontos baixos e um aumento. Vou repetir essa sequência por 6 vezes. Vou chegar no final da carreira com 24 pontos baixos. Vou adiantar aqui um pouquinho, porque essa parte fica repetida, tá? Mas você pode dar uma pausa aí no vídeo. Olha só, cheguei aqui no final da minha carreira com 24 pontos baixos, tá vendo? E aí, é o seguinte, se você quiser fazer uma bolinha maior do que a que eu já tô fazendo aqui, você pode continuar fazendo sequências de aumento, tá? E é essa mesma sequência, ó. Primeira carreira, 6 pontos baixos. Segunda carreira, um aumento em cada ponto, ou seja, 6 aumentos, vai ficar com 12 pontos no final. Terceira carreira, um ponto baixo e um aumento, vai ficar com 18 pontos no final. Quarta carreira, 2 pontos baixos e um aumento, e você vai ficar com 24 pontos baixos no final, tá? E aí, se você... já vou parar aqui os meus aumentos, mas se você quer aumentar, você vai continuar fazendo carreiras de aumento. Próxima carreira, 3 pontos baixos e um aumento. Próxima carreira, 4 pontos baixos e um aumento. Na outra, 5 pontos baixos e um aumento. Se você quiser fazer uma bola gigante, você vai fazendo aumento, até chegar no tamanho que você quer, tá certo? E aí, nós vamos começar agora a dar altura na nossa peça, que é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui que é da altura, tá? Como que a gente vai fazer isso? Gente, só fazendo ponto baixo. Ponto baixo em cima de ponto baixo. Sem segredo nenhum. Olha só. Ponto baixo, no próximo ponto baixo, no próximo ponto baixo. Vou repetindo isso aqui até chegar no final da carreira. Ah, mas quantas carreiras que eu tenho que fazer? Depende da quantidade de carreiras de aumento que você fez. Aqui no meu caso, quantas carreiras que eu fiz? Vamos contar junto aqui comigo para ver se você aprendeu o que é carreira. Tô falando para você contar junto comigo, porque quando eu comecei eu não consegui identificar os pontos, tá? Isso aí você não precisa se preocupar, que isso aí é uma coisa que vem com a prática, tá? Com o tempo você vai conseguir visualizar o que é, mas é bom você treinar o seu cérebro aí para você já ir se acostumando, tá?
para você não precisar ficar nessa contagem o tempo todo. Então, olha só, primeira carreira aqui, 2, 3, 4. Então, eu fiz 4 carreiras de aumento, não foi? Então, eu vou fazer 4 carreiras de subida, tá? Se eu fizer nessa proporção, a minha bolinha fica redondinha, tá? Se eu fizer carreiras de subida a mais, vai ficar muito alto, vai dar muita altura. Se eu fizer carreiras a menos, vai ficar uma bolinha achatada, tá? Então, se você quer uma bolinha perfeita, a mesma quantidade de carreiras de subida tem que ser a quantidade de carreiras de aumento. Se fez 7 carreiras de aumento, você vai ter que ter 7 carreiras de subida, tá? Tem 10 carreiras de subida, 10 carreiras de aumento, beleza? Então, eu vou fazendo aqui, ó, e vou adiantar meu vídeo. Vou voltar com vocês com todas as carreiras prontas pra gente poder fazer a nossa diminuição, tá? Então, você dá uma pausada aí no seu vídeo, faz todas as suas carreiras. Se você tá fazendo junto comigo 4 carreiras, você já dá uma pausada no vídeo e volta depois quando as suas 4 carreiras estiverem prontas, tá? Bom, gente, cheguei aqui no final da minha carreira. E agora, ó, vocês estão vendo que a minha carreira, que a minha bolinha subiu, né? Eu fiz carreiras aqui não para aumentar o diâmetro da minha peça, mas sim para dar altura na minha peça. Agora, pessoal, nós vamos começar a fazer as nossas diminuições. Pra quê? Pra gente começar a fechar a nossa bolinha, tá? Que é pra gente fazer isso aqui, ó. Isso aqui, ó, pra fechar a nossa bolinha, tá certo? Então, se você já fez aí suas carreiras de subida, a gente vai fazer aqui as carreiras de diminuições. Se você terminou aqui com 2 pontos baixos e um aumento, você vai começar as carreiras de diminuição também com 2 pontos baixos, porém, uma diminuição, tá? Ao invés de aumento, diminuição. Terminou com 10 pontos baixos e um aumento, você vai fazer 10 pontos baixos e uma diminuição, tá? Também nessa sequência. Então, ó, 2 pontos baixos. E o que que é a diminuição? A diminuição, você vai pegar a primeira alcinha desse ponto e a primeira alcinha do próximo ponto, e nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez antes. Ó, puxou 2 laçadas, puxou uma laçada, tá? E aí, a gente passa pro próximo ponto. 1, 2, e uma diminuição. Pega a primeira laçada, pega a primeira alcinha, pega a segunda alcinha, puxa 2 laçadas na agulha, puxa uma laçada na agulha. E aí, eu vou repetir essa sequência também por 6 vezes, olha só. E vou ficar com 18 pontos baixos, tá? Ó, repita essa sequência por 6 vezes, olha como que minha bolinha já tá fechando. Tá vendo? Ela já tá fechando aqui a esfera. E aí, nós vamos começar a colocar o nosso enchimento. Se você tá fazendo um teste, gente, se você tá praticando, usa um enchimento que você tem aí na sua casa mesmo. Às vezes tem um travesseiro aí, um outro enchimento aí que você dá pra usar. Pra treinar, gente, não tem problema, tá? Beleza? Se você não tem um enchimento na sua casa, você vai comprar a fibra, que eu falei no primeiro vídeo. Se você não assistiu esse primeiro vídeo, você pode, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo.
você pode acessar, tá? Vou colocar esse fio aqui pra dentro, que é o fio da minha marcação e o fio do anel mágico. Então, você pode acessar aí pra você ver qual que é a fibra que eu utilizo, tá? E aí, eu vou começar a colocar, sempre aos pouquinhos, tá? À medida que você for fechando a sua bolinha, você vai colocando o seu enchimento. Ó, passo o meu fio, continuo passando o meu fio pra lá e pra cá, tá bom? Não esqueça de passar o fio, porque se você não passa o fio, não coloca um marcador, depois você não consegue saber onde que começa a sua carreira, tá? Então, agora, na próxima carreira, se eu fiz aqui 2 pontos baixos e um aumento, a anterior é 1 ponto baixo e um aumento, não é? Então, aqui também vai ser, ó, 1 ponto baixo e ao invés de aumento, diminuição, tá? Então, 1 ponto baixo e uma diminuição. Peraí. Fiz errado, vamos voltar. 1 ponto baixo e uma diminuição. 1 ponto baixo e uma diminuição. Olha só. 1 ponto baixo e uma diminuição. Então, ó, vou colocando o enchimento aos poucos. Volto aqui na minha carreira. Sempre termino uma carreira, coloco mais um pouquinho de enchimento. E aí, eu coloco meu dedinho aqui pra firmar o enchimento lá dentro, tá? Pra na hora que eu estiver crochetando, não ficar me incomodando aqui, tá certo? Agora, a próxima carreira, gente, são só diminuições. Então, depois da carreira, 1 ponto baixo e uma diminuição, nós vamos fazer 6 diminuições, que vocês aprenderam aí, que é pegar a alcinha da frente de 2 pontos juntos e formar um ponto só, né? Então, aqui, na verdade, é o seguinte, você tem duas opções. Ou você faz as 6 diminuições de uma vez, ou você pode fazer 4 diminuições só, tá? Eu aconselho a fazer 4 diminuições, por quê? Vou te mostrar o porquê, tá? Vou deixar um fio longo aqui, que é pra eu arrematar a minha bolinha. E agora, por que eu gosto de fazer só 4 diminuições? Porque chega nessa altura aqui, nessa altura do campeonato, você tá vendo que fica uma pontinha aqui? Se eu fizer só 4 diminuições e arrematar, vai ficar mais perfeitinha a minha bolinha, tá? Mas antes da gente arrematar, nós vamos continuar enchendo a nossa bolinha. Agora, eu vou utilizar com o auxílio aqui da minha pinça. Ó, o auxílio da minha pinça. Essa pinça aqui, gente, é maravilhosa. Acessa o vídeo aí, o primeiro vídeo, que eu falo aonde que eu consegui essa pinça. Eu gosto dela porque ela tem um frisadinho aqui, ó. Tá até bem suja aqui por conta da cola. Eu uso no auxílio pra colar as pérolas das minhas santinhas também. Então, ela é muito boa. Ela tem esse frisadinho, mas ela não agarra o enchimento, porque eu tenho outros modelos de pinça aqui. Ele agarra, não acho legal. Acaba até atrapalhando, sabe? E aí, olha só, vou enchendo a minha bolinha. Quanto de enchimento que eu tenho que colocar, Priscila? Nem muito e nem pouco, tá? Eu sou da opinião de que o amigurumi tem que ser uma peça fofinha para criança, não pode ser muito dura e também não pode ser muito macia. Por quê? Quando você faz a primeira lavagem, as lavagens, na verdade, a tendência é que vai ceder um pouquinho o fio e o enchimento também, tá? Então, é legal você colocar uma quantidade que não vai abrir os pontos demais, que não vai deixar a peça dura e também que não vai deixar a peça mole, tá? É um meio termo aí, você vai encontrar um meio termo para encher o seu amigurumi. Agora, nós vamos fechar a nossa bolinha,
tá? Então, eu falei pra vocês que eu fiz quatro diminuições. E como que eu gosto de fechar? Eu gosto de passar a minha agulha pra dentro e pra fora, tá? Tem muita gente que passa só pra dentro. Eu não gosto, porque eu acho que forma a pontinha aqui também. Eu acho que não fica tão legal, tá? Então, passo pra dentro e pra fora. Sempre na alcinha de fora, ó. Vocês vão ver que o Vzinho tá aqui, tá vendo? Tem o meu ponto tá aqui, ó. Ele completa, ele tá aqui. Só a alça de fora. Então, passo pra dentro, passo pra fora, sempre pegando a alcinha de fora, tá bom? Ó, assim. E aí, eu vou repetir por toda a carreira. Se você achar um pontinho ali, uma alcinha solta, você vai passar a sua agulha pra gente fechar o nosso amigurumi. E aí, agora, ó, vou puxar a minha linha pra fechar o meu ponto. Você viu que fechou tudo, ó. Vendo? Agora, eu passo essa linha aqui pra dentro em algum lugar, em algum ponto, e vou arrematar. Vou passar a minha linha pra algum lugar aqui e vou fazer o arremate. Como que eu faço o arremate? Eu vou olhar o sentido do meu ponto e vou passar ele no mesmo sentido, tá? Que é pra ele disfarçar aqui, ó. Então, eu posso fazer isso 2 ou 3 vezes pra ficar bem arrematado, sempre no sentido do meu ponto, ó. Esse ponto tá aqui na diagonal, então, eu vou fazer esse arremate na diagonal. Passo ele pra cá, passo a agulha dentro do ponto e passo ele pra lá e corto. Venho aqui e corto. E tá pronta a nossa bolinha, gente. Ó. Tá vendo? A partir desse princípio aqui, a gente consegue fazer qualquer amigurumi, tá? Então, hoje vocês aprenderam a fazer o aumento, fazer as carreiras de subida e as carreiras de diminuição, que é pra gente fechar a nossa bolinha, tá? Todo amigurumi é feito isso. Só que aí, por exemplo, aqui nos bracinhos, o que que eu fiz? Eu fiz os aumentos para dar altura no diâmetro aqui, fiz as carreiras de subida, só que eu não fiz a de diminuição, que era para fechar, tá? Porque aqui eu não preciso diminuir o meu bracinho. No caso aqui do corpinho, olha só, eu fiz aqui as carreiras para dar... eu fiz aqui as carreiras para dar tamanho no diâmetro do meu corpinho. E aqui, por que que ele não fechou de uma vez? Porque eu fui intercalando, ó. Aqui dá pra você ver uma diminuição, tá vendo? Também emboladinho aqui. Fiz uma diminuição, 3 carreiras de subida. Uma diminuição, 2 carreiras de subida. Entendeu? Por isso que ele foi diminuindo aos poucos. À medida que ele subia, ele foi diminuindo aos poucos, tá? Então, é isso, gente. Nessa primeira aula, realmente é somente isso aqui, tá? Essa bolinha. Então, eu quero ver vocês treinando. Se vocês conseguirem fazer a bolinha, por favor, deixa aqui nos comentários. Se você tiver alguma dúvida para fazer a bolinha, pode deixar um comentário aqui que a gente responde rapidinho, tá? E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Volta lá no vídeo anterior, que é o vídeo dos materiais, se você ainda não comprou os seus materiais, tá? Se você quer comprar outros tipos de materiais, eu mostrei lá também outros modelos que você pode comprar, que dá para fazer o amigurumi também, tá? E espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula, tá? Na próxima aula, a gente vai aprender a customizar essa bolinha, que é pra gente fazer chaveirinhos com essa bolinha aqui, partindo do ponto dessa aula, que é fazer aumentos, carreiras de subida e diminuição,
tá? Coisas simples que você consegue fazer, formando um chaveirinho ou até formando um amigurumi completo a partir dessa explicação aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um beijo!